Eu quero agradecer aí a todos vocês que estão aí nesse momento nos assistindo. Que a graça, a paz e o amor do Senhor seja sobre todos, sobre toda a tua família. Quero ler um texto da palavra do Senhor, né? Antes, meu nome é Pastor Kennedy, sou um dos pastores da Igreja Missionária Unida Jardim dos Migrantes e quero dizer que é uma honra poder estar aí, tá? Podendo falar com você dentro do teu lar, no teu trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento. Provérbios, capítulo de número 24 e versículo de número 10, nos diz o seguinte: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Eu quero trazer para você uma palavra da parte do Senhor, tratando das dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia. O que nós precisamos para não sucumbir diante das dificuldades da vida? Acho que uma coisa é certa e todos nós concordamos, né, que todo ser humano passa por seus dias difíceis. Todos nós enfrentamos de alguma forma as nossas dificuldades e as nossas crises. Todos nós passamos por problemas, seja ele familiar, seja ele pessoal, seja ele em relação ao nosso trabalho, as dificuldades da vida em termos gerais. E é importante que nós entendamos essa realidade para que nós possamos procurar a cada dia viver algo, né, que vá trazer uma estrutura de vida, para que quando chegarmos ou se estivermos passando por esses dias difíceis, nós possamos de alguma forma, tá, viver de uma forma bem mais estruturada do que muitas das vezes as pessoas têm vivido. Nós temos visto muitas situações e talvez você possa estar passando por isso, tá? Situações onde muitas pessoas estão sucumbindo diante das lutas da vida. Vivemos tempos difíceis, pessoas às vezes estão aí tirando a própria vida, tentando aliviar a dor do sofrimento, dando fim à própria vida. Pessoas que todos os dias talvez pensam nisso. Enquanto nós temos um suprimento de Deus, enquanto nós temos algo espetacular da parte do Senhor, para que nós possamos ter uma vida que possa superar, que possa lutar com essas crises, com essas dores e com essas dificuldades. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele nos disse que ele veio para que nós pudéssemos ter vida e termos vida em abundante. Então é importante que nós possamos entender algumas coisas. O que eu posso, o que eu preciso para não sucumbir diante das batalhas da vida? O que eu preciso para que eu não venha a ser derrotado diante das crises da vida? O que eu preciso para que eu possa conservar, preservar aquilo que é mais importante na minha vida? E eu quero trazer para você algumas coisas que são essenciais diante destas questões. Algo que nós aprendemos com a palavra de Deus, com a própria vida que Deus nos deu e que, com certeza, do jeito que foi importante para mim também, eu tenho plena convicção que será importante aí para cada um de vocês. Nós temos aí ouvido, né? Eu estava agora há poucos dias vendo aí um jornalismo e de repente eu vi alguém falando, que cientistas do mundo estão lá adiantando o seu relógio acerca do fim do mundo, mostrando o seguinte: ei, o mundo está em uma grande crise e, segundo eles, no relógio científico, 90 segundos para uma crise terrível mundial. É claro que isso assusta, mas a grande pergunta é: nós estamos prontos ou preparados para enfrentarmos qualquer crise que se levante?
Ouvimos muito falar de crise econômica. Nós temos visto aí uma crise moral, uma crise social, né, que vem afetando a vida de muitas pessoas. E é interessante que esse mesmo texto que eu li, tá? Se você for ler na nova tradução da linguagem de hoje, o texto vai dizer: quem é fraco em uma crise realmente é fraco. Realmente ele está ali demonstrando a sua fraqueza, a sua incapacidade, a sua falta de preparo para enfrentar uma crise, para enfrentar uma luta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a tua vida hoje? Como você tem enfrentado as suas lutas, as suas dificuldades? Talvez você está enfrentando uma luta dentro da sua casa, no contexto da sua família. Talvez uma luta aí com os teus filhos. Talvez uma luta em relação ao trabalho, uma luta, uma crise financeira. Como você está se posicionando diante disso? Como têm sido as suas atitudes, meu amigo, meu irmão, diante dessas circunstâncias que você está enfrentando? Eu quero trazer aqui, neste momento, 4 coisas que eu anotei aqui, né, que eu creio que é muito importante, né, para mim e para você. 4 coisas que eu tenho aprendido, né, da parte do Senhor e uma própria lição da vida a cada dia, que nos ajudam a enfrentar essas dificuldades que se levantam contra nós. Não existe, não tem como o ser humano passar por esta vida sem enfrentar lutas, sem enfrentar algum tipo de crise. Até porque são estas crises, essas lutas que nos fazem às vezes ser melhores, que nos amadurecem, né? Que nos dão uma condição melhor de vida, que nos fazem crescer, que nos fazem ser pessoas melhores, que compreendem melhor a vida e ao seu próximo. Então eu quero compartilhar com você essas 4 coisas que eu creio ser de suma importância. A primeira delas, né, que nós temos entendido, o que precisamos para não sucumbir diante das crises, diante das dificuldades, diante das tempestades que às vezes nós enfrentamos. A primeira delas é o seguinte: nós precisamos estar melhor preparados para uma dificuldade. Precisamos estar melhor preparados para uma crise. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você está pronto para enfrentar uma luta? Você está preparado? Como é que você se vê, né, diante de uma situação adversa? Talvez as crises que você já passou. Quais foram as tuas atitudes? O que você já fez, né, diante das lutas que você passou? Fez muitas coisas erradas? Se posicionou corretamente? Então, uma coisa é certa: diante da própria vida, das próprias coisas do nosso dia a dia, existem situações ou existem coisas que nós vamos trazer para dentro de nós. E isso vai nos dar força e graça diante de uma luta. Então, estar preparado aí para uma dificuldade, né, é algo que nos remete à questão de responsabilidades. Nós precisamos ser responsáveis com a vida, responsáveis, né, com as circunstâncias da vida. Nós precisamos buscar, existem coisas que nós precisamos buscar para que quando chegar dias difíceis, nós estejamos prontos. Você quer ver uma coisa interessante? O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 13, ele diz uma coisa interessante: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme, ou ficar firmes. Olha que coisa interessante, queridos. Paulo está dizendo o seguinte: não espera chegar o dia mau para você tomar a armadura de Deus. Não espera chegar o dia mau para você buscar viver as coisas certas da vida. Não espera o dia mau para você buscar viver a justiça de Deus na sua vida. Não espera o dia mau para você começar a orar com mais intensidade. Não espera o dia mau para que você possa, nesse dia, tentar se fortalecer. Porque no dia mau você vai apenas
revelar quem você realmente é. Essa é uma grande realidade da vida. Então, por isso que nós precisamos, no nosso dia a dia, nossa vida com Deus, né, nos alimentar do Senhor, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que no momento que o dia mau chegar, nós estejamos prontos para enfrentar, que nós possamos fazer aquilo que é necessário fazer. Zig Ziglar, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: se você faz o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, vai chegar o dia que você vai fazer o que quiser fazer, na hora em que quiser fazer. Então nós precisamos entender quantas pessoas nos dias difíceis, ou nos dias maus, nos dias ruins, elas deixam coisas importantes, elas abandonam coisas importantes. Quantas pessoas nos dias ruins, elas acabam fazendo coisas que vão trazer consequências, às vezes, durante todo o tempo de sua vida. A grande pergunta é: quantos de nós verdadeiramente entendemos o sentido da vida e nos alimentamos de tal forma que quando chegar o dia difícil, nós estejamos prontos para ele? Quantos de nós entendemos que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, enquanto nós congregamos, enquanto nós temos comunhão, tudo isso de alguma forma está nos alimentando, está gerando em nós algo que vai ser imprescindível para o dia difícil, para as dificuldades que nós possamos enfrentar em nossa vida. Você tem se preparado para as dificuldades da vida? Você tem sido responsável diante do seu dia a dia? Você tem sido responsável diante de Deus? Você tem buscado viver uma vida de justiça? Você tem buscado viver na presença do Senhor? Você tem se revestido da armadura de Deus? Se não tem, eu te peço agora, comece a fazer isso. Você pode dizer: pastor, a minha vida já está difícil. Mas eu te digo, Deus é misericordioso. Comece a buscar. E a misericórdia do Senhor, com certeza, ela vai te alcançar e ela vai mudar essa história. Mas a grande questão é: precisamos nos preparar ou agir de tal forma que quando chegar o dia difícil nós estejamos prontos. Tem uma história, eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas contam-se que um fazendeiro, um grande fazendeiro, né, naquela região americana, né, dos Estados Unidos, aí no século retrasado, né, ele tinha uma dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar. E por que ele tinha essa dificuldade? Porque aquele lugar passava, era a rota dos furacões, era a rota dos vendavais, e ninguém queria trabalhar naquele lugar. Tá? E ele um dia, precisando urgentemente de uma pessoa, tá? Ele então faz um apelo, coloca em um jornal da época, buscando esse funcionário, pagando um bom salário, até que um dia aparece ali alguém para trabalhar. E ele então, na hora que vai entrevistar aquela pessoa disse uma frase para ele, tá? Eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Ele não entendeu o que aquele cara estava dizendo, mas diante da tal necessidade de alguém para trabalhar na fazenda, ainda assim, ele contratou aquela pessoa. Aquele homem começou a trabalhar, né? E era ali um bom funcionário, ele via que o homem trabalhava bem. Até que um dia, né, durante a madrugada, né, na época não tinha previsão de tempo, não tinha essas coisas, né, começou então o vento ficar forte, né, e aquelas coisas que eles colocavam começaram a bater, e eles viam cada vez aquilo batia com mais intensidade. Então ele pensou e projetou em sua mente: vem aí um grande furacão. E aquele homem então, quando sai para fora, viu que os ventos, cada momento, ficavam mais fortes. E ele então correu, né, e chamou seus filhos, né, chamou alguns outros funcionários. E quando ele chegou ali na porta daquele homem que estava dormindo, ele bateu na porta ali gritando, chamando, né, para que pudessem sair para ajeitar as coisas. Aquele homem apenas acordou
e da cama mesmo ele disse: eu falei para o Senhor que eu consigo, que eu posso dormir enquanto os ventos sopram. E ele então voltou a deitar, né? E aquele fazendeiro saiu dali nervoso, né? Já no coração: amanhã eu vou dispensar esse camarada, vou mandar embora, né? Porque ele nem levantou para ajudar. E lá fora ele reuniu alguns funcionários, reuniu os filhos e disse: olha, vamos, você e você, corre lá para o estábulo, né? E vê tudo, você e você vai lá, amarra os montes de feno, você e você vai lá e tranca, né? Aquele gado que está ali, bota para dentro do barracão. E assim cada um saiu. Daí a pouco todos eles voltaram, né? E um disse: ei, os montes de fenos estão amarrados. O outro disse: ó, o gado, aquele gado que estava lá, tá trancado, já está lá dentro do celeiro. Né? O outro disse: olha, o negócio lá também já está feito. Ó, o outro chegou e falou assim: ó, a porta lá do porão está travada. Aí naquele momento aquele homem parou e entendeu o que aquele homem estava dizendo: posso dormir enquanto os ventos sopram. Ou seja, eu não vou esperar chegar a tempestade para fazer algumas coisas que são simples na vida. Não vou esperar chegar a tempestade para tomar algumas atitudes que vão me ajudar e muito nos dias difíceis. Mas infelizmente, sabe o que acontece conosco? A gente espera chegar o problema para depois tentar resolver. A gente, às vezes, não se prepara para certas coisas da vida. Então eu quero que você entenda isso hoje. Eu quero que você compreenda aí. Talvez você está pensando em desistir dos seus estudos. Talvez você está pensando aí em desistir de tantas coisas importantes. Olha, amanhã dias difíceis poderão vir. Se prepara. Não desista. Faça o que tem que fazer na hora que tem que fazer. E talvez amanhã você pode dormir enquanto os ventos sopram. Eu poderia até parar por aqui, eu creio que isso já seria suficiente. Mas eu tenho mais algumas coisas para você e também, com certeza, para a minha vida. A segunda coisa que nós entendemos e que nós aprendemos aqui, gente. Olha, alimente a sua fé. Sempre dependa de Deus. Nunca esqueça disso. Eu quero repetir para você. Alimente a sua fé. Sempre dependa de Deus. Às vezes as pessoas, elas imaginam que elas têm total controle da vida. E a gente aprende ao longo dos dias que as coisas não são assim. Existem situações que nós não podemos controlar. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas, elas estão sucumbindo. Não é por causa das dificuldades que elas enfrentam. Elas estão sucumbindo porque falta fé. Elas estão sucumbindo porque elas não estão entendendo a dependência que elas têm de Deus. Às vezes as pessoas, elas estão perdendo na vida, né? Por quê? Porque primeiro, às vezes elas não têm uma estrutura que elas deveriam buscar. E segundo, porque elas, diante dessa estrutura também, elas não procuram alimentar a sua fé. Muita gente hoje, nós vemos isso hoje, as pessoas hoje, elas falam muito sobre autoconfiança. É importante, né? É importante que você confie, né, em você, nas suas atitudes, é importante isso. Mas o mais importante do que isso é que você saiba que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O mais importante do que isso é que você saiba que você precisa agir com prudência, com garra, mas é Deus quem nos dá a vitória. A vitória, ela vem do Senhor. É Deus quem nos ajuda por meio da fé a enfrentarmos lutas, a levantarmos a cabeça, a rompermos em meio às crises, permanecermos firmes no Senhor. Então nós vamos alimentar a nossa fé. Nós vamos olhar para a palavra, para as promessas de Deus a cada dia, né, para que nós possamos crescer, amadurecer na nossa fé. Quantas dificuldades nós enfrentamos? Eu não lembro a data certa, mas no mês de maio, né, de 1700 e pouco, se eu não me engano,
né, John Wesley, ele enfrentava uma das maiores crises da sua vida. E um versículo de Deus estava no coração daquele homem. Algo que ele tinha ali dentro dele lhe deu uma garra, uma força tão grande para enfrentar aquela crise, para mudar uma circunstância que parecia imutável, né, diante de uma situação. E até mesmo ele acabou ali, de certa forma, abençoando toda a Inglaterra com essas coisas que Deus tinha colocado no coração dele. As grandíssimas e preciosas promessas. Wesley entendeu que tudo que ele precisava, pela graça, Deus havia provido para ele. E ele, como um homem de Deus, ele exerceu essa fé. E ele pôde mudar uma circunstância interior. E isso trouxe uma mudança exterior nas atitudes. E essa mudança exterior nas atitudes trouxe algo que abençoou uma nação inteira. É tremendo isso. Muitas das vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que fé é uma coisa sem sentido, que é uma coisa inata, é uma coisa que você não precisa ou que você não tem como alimentar ela. Mas quando você vive a fé, quando você dá passos de fé, quando você se alimenta da palavra, quando você olha para Deus, para o Senhor, nós amadurecemos na fé e nós nos fortalecemos. Então, alimentar a nossa fé, confiar no Senhor, isso é uma atitude sua e minha. É você e eu que temos essa responsabilidade de olharmos para o Senhor e sabermos que o Senhor é Deus. E sabemos que Ele nos ama, que Ele é quem cuida de nós. É termos fé a ponto de lançarmos sobre o Senhor toda a ansiedade da nossa alma e confiarmos nele. Então nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Israel, quando saiu do Egito, ele não entrou na terra da promessa. Eles peregrinaram pelo deserto 40 anos, pereceram no deserto. Olha que coisa interessante aqui, queridos. Deus havia dado uma palavra para que eles pudessem sair dali, que eles iriam entrar numa terra prometida, uma terra que manda leite e mel. E que eles deveriam ter a fé no Senhor, a confiança em Deus, de entrar naquela terra e tomar posse daquela terra. E Deus disse, naquela terra tem inimigos. Vocês precisam enfrentá-los. Mas quando eles chegaram ali diante da terra, que os espias foram enviados, o relatório que chegou, olha, tem gigantes. E a visão deles, a visão daqueles 10 espias era a seguinte: somos como gafanhotos diante daqueles homens. E eles então preferiram recuar. Não tiveram fé para entrar. Pereceram no deserto. Deixa eu falar para você, quantas pessoas estão vivendo no deserto porque não tem fé para entrar no território da promessa de Deus? Deus é misericordioso. Tem muita gente que Deus está alimentando, que Deus está tendo misericórdia, mas não estão no lugar onde Deus queria que estivessem. Não estão usufruindo, né, o melhor de Deus. Porque quando falta fé, nós não teremos a coragem de enfrentar as dificuldades ou as tempestades ou os inimigos que estão à nossa frente. Tem muita gente recuando na vida. Tem muita gente abandonando aquilo que Deus disse para nunca abandonar. Tem muita gente que não está caminhando para frente, que está recuando, entristecendo o coração de Deus. Eu quero desafiar você, alimente a sua fé. Confie no Senhor, dependa dele. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que nós tenhamos humildade, saibamos, olha, precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, ó Deus. A minha vida, ela está nas tuas mãos, eu confio no Senhor. Que nós possamos pensar nisso, para que a falta de fé não seja um motivo de nós recuarmos ou sucumbirmos diante das crises ou dificuldades da vida.
A terceira coisa que nós precisamos entender aqui nesse momento, tá? Nesse momento que nós estamos aqui tratando disso com vocês, a terceira coisa é a seguinte: nós precisamos focar na solução dos problemas e não dos problemas em si. A grande maioria das pessoas, elas olham para o problema e se desesperam. A grande maioria das pessoas, elas não estão focando realmente na solução, na saída de um problema ou de uma luta. Muita gente está perdida no meio das crises da vida, sem saber o que fazer, ou fazendo o que não deveriam fazer. Quando nós aprendemos a focar o problema, quando nós vivemos assim, focando o problema, a gente se embola no meio de uma situação. A gente acaba tendo muitas decepções, desilusões, gastando muita energia, muita força para tentar resolver algo e geralmente não se consegue. Mas quando você começa a observar e você começa a entender, primeiro, nada na vida de um servo de Deus ou de alguém que teme ao Senhor será maior do que aquilo que ele possa suportar. Isso é uma promessa de Deus. Mesmo que as coisas estejam difíceis, a Bíblia diz que com essas crises, com dificuldades, Deus, ele traz a saída. Agora, a grande questão é, nós estamos buscando a saída que Deus tem para nós? Ou às vezes nós estamos ouvindo mais nada? Quantas pessoas, irmãos, diante das lutas, das dificuldades, eles não conseguem perceber nada, não conseguem ouvir nada, eles entram em desespero, eles se afundam, emocionalmente, porque eles só conseguem ver o problema. Parece que perdem o foco de que há uma saída. E eu quero que você entenda isso nesse momento. Sempre há uma saída. Sempre há uma solução. E às vezes as coisas, elas não são tão difíceis como nós imaginamos. Eu sou também um conselheiro, espiritual, matrimonial. E às vezes você vê pessoas chegando, e eles colocam seus problemas que na visão deles parece algo impossível. E de repente você olha e fala assim, meu Deus, isso é um assunto que não é difícil para resolver. Mas as pessoas não estão conseguindo ver. Elas estão tão envolvidas com aquela situação, elas estão tão pressionadas pela situação, que elas não estão conseguindo olhar e ver uma saída. Não sei se você conhece, mas existe uma lenda urbana, que nos ajuda a entender isso. Essa lenda urbana diz que na época ali que eles estavam ali conquistando o espaço, as duas agências, a americana e a russa, elas começaram a enfrentar um problema. Elas começaram a enfrentar uma luta. Qual era o problema? Qual era a crise que se instalou ali? Caneta não escrevia no espaço. Não existia força de gravidade. E aqueles cientistas, eles precisavam fazer anotações. Estados Unidos, eles começaram a desenvolver uma caneta que pudesse escrever no espaço. E começaram-se as pesquisas, as lutas ali nas pesquisas, tá? Gastaram milhões de dólares até que eles conseguiram desenvolver uma caneta que pudesse escrever no espaço a fim de resolver aquela crise. Os russos usaram lápis. Simples assim. A solução estava mais perto que pudéssemos imaginar, ou que eles pudessem imaginar. Mas às vezes tem pessoas desse jeito. Às vezes a situação é resolvida simplesmente usando um lápis, mas tem gente que vê tanta dificuldade, tanto problema, vê tanta coisa, que eles têm que gastar força, energia, têm que gastar tantas coisas para descobrir algo, para resolver um problema que às vezes a solução está ali, diante dos olhos, numa facilidade incrível. Como é que você está lidando com os seus problemas? As lutas da sua vida, você as vê como insolúveis? Problemas dentro da família,
Você acha que a solução é destruir a família? Você acha que a solução é o divórcio, a separação, é acabar com tudo? Ei, como é que você está vendo seus problemas? Eu quero desafiar você, a partir desse momento. Ore. Busque a saída. Peça ao Senhor que te dê uma visão sábia no meio das lutas, para que os problemas não destruam a tua vida, não destruam aquilo que é mais importante na tua vida. Sempre há uma saída. Nunca se esqueça disso. E em quarto e último lugar, para nós encerrarmos esse momento, eu quero trazer para você a última coisa aqui que eu tenho aprendido, tá? Sempre esteja atento às oportunidades. No meio das dificuldades ou no percurso da vida, oportunidades sempre surgem, sempre aparecem. Você está preparado para as oportunidades que estão a aparecer na tua vida? Você que está aí vivendo nesse momento, oportunidades que passaram, você aproveitou? Ou quantas delas você perdeu? A vida, ela é cheia de oportunidades. Nunca se esqueça disso. Agora a grande questão é, você está preparado para elas? Você está observando? Você está atento às oportunidades da vida? A origem de oportunidade, né, vem de uma palavra interessante, Ob Porter. Ob Porter tinha um sentido de navio no porto aguardando o momento de atracar. Naquele local, né, o que isso significava? O navio ele tinha que estar preparado, porque naquele porto, né, a maré, quando ela subia, o navio tinha que ir para ele poder passar e não encalhar nos bancos de areia para poder descarregar, ou até mesmo para poder entrar, descarregar e carregar novamente. Então, o capitão daquele navio, ele tinha que estar atento no momento que a maré começasse a subir, né? Por causa do peso da carga, tinha o tempo, tinha a hora, né? Aquelas horas de navegação, né? E o momento exato de passar naquele local. Tá? Então, se ele perdesse aquela oportunidade, somente no outro dia é que ele poderia novamente entrar ali, né? Então, daí surge, né, essa palavra oportunidade. Tá? E é justamente isso. Nós precisamos estar prontos, preparados, para que no momento que ela apareça, nós possamos tê-la, nós possamos, né, adquiri-la, nós possamos usufruir das oportunidades que a vida nos oferece, das oportunidades que Deus nos oferece. Olha, por exemplo, o que o Senhor fala, né, acerca da oportunidade do Senhor para a nossa vida. Você que está aí me ouvindo agora, a palavra do Senhor disse hoje, você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. As oportunidades, elas vêm e passam. Eu não posso dizer para você, né, como alguns dizem, que oportunidade nós só temos uma na vida, né? Isso não é verdade. Às vezes as oportunidades, elas se repetem, tá? Mas uma coisa certa, cada oportunidade perdida, essa de fato não volta mais. Você pode até ter uma outra igual, mas aquela você perdeu. Isso é um fato. Então tem hora que tem momentos que nós precisamos estar atentos a essas oportunidades. Quantas pessoas estão, gente, perdendo coisas importantes? Por quê? Porque perderam oportunidades. Quantas pessoas perderam a oportunidade, talvez, de consertar um problema com um amigo, consertar um problema com a esposa ou com o esposo, né? A oportunidade surgiu, mas ali talvez o orgulho, a dureza de coração, né, impediu, atrapalhou e as pessoas não acertaram isso. Às vezes famílias sucumbiram. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de abrir o seu coração, de falar algo para alguém, de contar a sua dor, de receber um abraço e uma ajuda, mas ele não aproveitou essa oportunidade. Esteja atento às oportunidades que a vida lhe dá. Deus,
Ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de oportunidades. Muitas das vezes nós perdemos sonhos porque não aproveitamos as oportunidades. Quantas pessoas querem, sonham, mas elas não têm condições quando a oportunidade aparece. Vocês lembram da história de José? É interessante quando você olha para a história de José. Um rapaz que passou pelas maiores crises ou dificuldades da vida, mas ele tinha algo dentro dele, ele tinha algo no coração dele, que o mantinha sempre firme. José não aceitou abrir mão do propósito de Deus na vida dele. Ele foi traído pela família, mas ele continuou firme com o Senhor. Ele foi preso injustamente, e foi preso injustamente por querer fazer a vontade de Deus e não aceitar ter relações sexuais com a esposa daquele que era o senhor dele ali no Egito naquele momento. Ele ficou na cadeia. Quando ele revela o sonho daqueles dois, ele pediu ao que foi solto: olha, lembra-te de mim quando saíres. Esqueceram dele. Mas um dia apareceu uma oportunidade. E José estava pronto para ela. Porque ele se manteve firme. Um dia a oportunidade chegou. E aquele camarada, aquele rapaz, ele pôde sair de dentro de uma prisão e pôde sentar no trono de uma nação. Porque ele estava pronto para aquela oportunidade. E todas as crises que ele enfrentou, todas as lutas que ele enfrentou, amadureceram, trouxeram para ele experiências, conhecimento. Tanto é que disseram: olha, você é a pessoa que melhor preenche os requisitos para ocupar essa função. Você entendeu isso? Precisamos estar prontos para as oportunidades. E eu quero terminar contando uma história, que eu creio que é interessante e pode nos ajudar a refletirmos nisso. Qual é o teu sonho? O que você almeja ou deseja na tua vida? Conta-se uma história de um jovem que queria casar com a filha de um fazendeiro. Ele era apaixonado pela moça. Era o sonho do jovem. E ele então toma coragem, a moça também gostava dele, e ele vai até o pai daquela moça e pede a moça em casamento. Queria namorar, noivar e se casar com aquela moça. O pai daquela moça disse para ele o seguinte: eu concedo a mão da tua filha, mas você vai ter que fazer algo. Eu vou te dar 3 oportunidades para você fazer. Se você fizer, a minha filha, ela poderá ser sua esposa. E ele já ficou todo empolgado, todo contente, Então ele disse para si mesmo: consegui. E ele então pergunta para aquele fazendeiro: o que eu tenho que fazer? O fazendeiro olha para ele e diz o seguinte: olha, você vai ficar no corredor da fazenda e eu vou soltar 3 touros. E você tem que pegar no rabo de um deles. Na hora que eles passarem, você precisa pegar um touro daquele pelo rabo. Aquele homem olhou e pensou: bem, pode ser difícil, mas não é impossível, vou fazer. Marcaram o dia. Quando chega no belo dia, o jovem foi colocado ali naquele caminho com cerca de ambos os lados, e o fazendeiro manda soltar o primeiro touro. Quando vem o primeiro touro, aquele jovem olha, quando ele vê aquele touro, parecia mais um monstro. Era um touro que causava medo em qualquer um. Aquele jovem começou a tremer, e ele olhou para aquele touro pensando em ir, mas o medo começou a tomar conta dele. E ele então olha e diz: não, deixa passar. Vou ver se eu pego o segundo. Quando vem o segundo touro, que o fazendeiro manda soltar, era 2 vezes pior do que o primeiro. O jovem então entra em desespero.
Ele olhou para aquela situação novamente e não teve coragem de segurar o rabo daquele segundo touro. O touro parecia um monstro. E ele então disse, bem, o terceiro e último, agora de qualquer jeito eu vou ter que encarar. E quando o fazendeiro manda soltar o último touro, ele vem trotando por aquele caminho, o jovem olhou e viu um touro magro, com os ossos todos aparecendo, que vinha, o rosto chegava a ser fino, o olho chegava a ser fundo, o chifre caindo torto, o touro cheio de moscas por cima voando, doente, né, que vinha andando, vinha cambaleando. E aquele jovem então disse, agora ficou fácil. E quando o touro foi passando, ele pulou. Mas quando ele foi pegar no rabo do touro, o touro não tinha rabo. Perdeu o sonho da vida. Perdeu as oportunidades. Quantos de nós, às vezes, achamos que uma coisa é difícil demais e queremos facilidades? Quantos de nós achamos difícil, talvez, perdoar? Quantos de nós, talvez, achamos difícil nos humilhar? Quantos de nós, às vezes, achamos difícil encarar a nós mesmos? Às vezes, as nossas arrogâncias, os nossos orgulhos. Quantos de nós estamos marcando o tempo aí, gente? Esperando coisas fáceis para tentar resolver problemas da vida. Enquanto Deus está dizendo, ei, aí estão as oportunidades. Deus nunca projetou uma vida de derrota e destruição para a sua criação. O próprio Jesus, quando veio a essa terra, ele disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus nunca nos enganou, dizendo para a gente, olha, a vida de vocês vai ser mole, vai ser sopa, vai ser, como diz alguns, em mamão com açúcar. Nunca! Ele sempre disse, olha, no mundo vocês vão ter dificuldades. Nesse mundo as coisas não são tão simples e tão fáceis. Mas vocês precisam ter bom ânimo. Então eu quero desafiar você neste momento, você que está me assistindo nessa hora. Você tem alimentado a sua fé? Você tem olhado para dentro de si e entendido que Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandes para a tua vida? Você tem buscado ao Senhor intensamente? Você está atento às oportunidades que Deus tem te dado? Você tem olhado para os problemas da vida, para essas dificuldades, essas crises da vida, e você tem focado, você tem buscado a saída para isso de uma forma sábia? Entendido, olha, cada luta da vida há uma saída. Se Deus não projetou destruição para a minha vida, é porque há uma saída. Você tem se disposto a buscar isso? Tantas coisas que nós precisamos e que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem um projeto de vitória para você. Confie nele. Creia nele. Busque a cada dia servir ao Senhor. Se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Se você não vai em uma igreja, procure, congregue, participe das atividades do reino, porque tudo isso vai estar trazendo estrutura sobre a tua vida. Isso não é a garantia que você não vai ter problema, mas isso é a garantia que você vai estar se fortalecendo a cada dia. Os pequenos problemas
Resolva-os. Não seja orgulhoso, não seja arrogante. Porque com certeza, se você assim o fizer, você jamais irá sucumbir diante das lutas. E você vai entender que homens como José, como Daniel, que passaram por crises tremendas, eles venceram, não porque eles eram melhores do que você ou eu, mas porque eles acreditavam no Senhor, porque eles buscavam viver na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu lar, a tua família. E desde já eu quero agradecer esse tempo que você passou aí, nos ouvindo, nos vendo, e em nome de Jesus, que Deus possa tocar o teu coração e trazer sobre você toda a transformação que você precisa. Quero orar por você nesse momento. Pai de amor, em o nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem. E eu quero liberar, Senhor, uma palavra de vida, de graça, de força, de sabedoria, de direcionamento, para que nenhuma delas, Senhor, venham a sucumbir diante de uma luta ou de uma dificuldade. Pessoas que estão desanimadas com a vida, pessoas que estão sentindo a dor, a angústia das situações controversas da vida, das perdas, desses sofrimentos tão profundos da alma. Senhor, eu quero liberar uma palavra de luz, uma palavra de força, de vida, atingindo o mais íntimo do coração dessas pessoas, trazendo sobre elas, Pai, um renovo interior, Senhor. Pai, uma nova perspectiva. Papai, que a real vontade, que o real desejo delas, né? Porque o desejo do ser humano é viver, Senhor. Que esse real desejo, papai, venha a aflorar, Senhor. E que ela possa aproveitar essa oportunidade que ela está tendo agora, neste momento, para mudar totalmente o sentido da vida. É no nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço e que eu abençoo cada pessoa, cada família, neste momento. Em o nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe todos vocês, tá? E até uma próxima oportunidade, querendo o Senhor. Deus abençoe, né, todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, tá? Meu amigo Jimmy, beijo no coração, tá? Toda a equipe. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.